ouvintes, tudo bem? Chegamos ao episódio de número 16. E nesse episódio nós vamos abordar a respeito de educação, arte e cidadania. E a nossa convidada de hoje também é a doutora Gimima Beatriz, ela que é coordenadora do Observatório de Cidadania e Relações de Poder e também é professora do quadro permanente da Universidade do Estado do Amazonas. Olá, professora, tudo bem? Tudo bem, Renato? Boa tarde a todos. Essa é mais uma atividade vinculada ao nosso programa de extensão, Observatório da Cidadania e Relações de Poder, né? Nessa parceria com o podcast Quem Cala Consente. É uma parceria que está fechando um ano, hein, Renato? Vamos ter que fazer um episódio especial para essa parceria. Mais uma vez, muito obrigada. E temos também como convidado o doutor Fábio Carmo Plácido Santos, que é doutor, mestre e também é graduado em música, né? É docente da Universidade do Estado do Amazonas, já foi diretor eleito da ESAT e atualmente é pró-reitor na Pró-Reitoria de Graduação da UEA. Professor Fábio, seja bem-vindo, fique à vontade, professor. Saudações, Renato, saudações, Gimima, é uma satisfação estar aqui, uma satisfação grande. Saudações a quem nos assiste no podcast Quem Cala Consente. Acho que vai ser um bate-papo bem agradável e muito obrigado pelo convite e acho que vai ser bem bacana. Muito bem. Olha, esse episódio ele faz uma alusão ao mês do estudante, né? O mês de agosto, né? E a gente traz aqui uma reflexão que investir em educação é, portanto, primordial. Primordial para garantir que o indivíduo exerça a sua cidadania e alcance o pleno desenvolvimento. Um país que investe em educação acaba investindo também em todos os outros setores. A educação abre portas, desenvolve o senso crítico e garante a dignidade de uma sociedade. Vamos começar então as perguntas. Doutor Fábio, fale para a gente um pouco sobre sua infância e a importância da educação como ferramenta de transformação social. Renato, eu nasci no interior do estado da Bahia, uma cidade naquele momento que era bem pacata, né? Mas que tinha também já uma universidade, que era a Universidade Federal da Bahia, que tinha sede do curso de agronomia lá. E todos da minha família queriam que eu fizesse agronomia, né? E eu acabei não indo para esse lado. Então, minha infância foi uma infância bem tranquila, meus pais foram grandiosos, né, no nossa educação, no nosso aprendizado. Eu sou oriundo de escola pública, estudei a minha vida toda até o doutorado em escola pública, então salve a educação pública desse país, que é que realmente faz a transformação social. E aos 12 anos eu fui aprender música na Filarmônica da minha cidade, Sociedade Filarmônica Lira Guarani, com o maestro Antônio Dutra, né, já falecido, e que não era um mestre de carreira, era um eletricista que disponibilizou sua vida para ensinar música, ele que tinha aprendido com o pai dele. Então, meu caminho basicamente foi trilhado no meio da música, tocando na Filarmônica, né? E lá tinha um regime muito importante de um pouco de disciplina, de comportamento, de educação, de aconselhamento. E quando chegou na minha adolescência, eu fui para o caminho da faculdade, que não foi primeiramente em música, foi biologia, né? Eu fiz faculdade de biologia, a biologia não me quis, né? Mas aí quando eu fui fazer música, a música me abraçou. E realmente consegui entrar na faculdade. Foi um momento muito importante, porque na minha cidade o único formado em bacharelado em música sou eu, uma cidade com 60 mil habitantes, 65 mil habitantes, mais ou menos essa faixa de população. E até hoje, né, eu sou o primeiro mestre em música, em performance da UFBA, e o primeiro doutor também em performance da UFBA. Então, é um caminho que foi bem bacana, mas não foi fácil, né? Foi um caminho bastante de muita dedicação, muito estudo, e que a gente conseguiu trilhar, graças a Deus, com muito êxito. Então a gente percebe que atrelado à educação, a arte, né, através da música, foi e ainda é presença constante em sua trajetória de vida. Tanto que hoje o senhor é doutor em música, né, pela Universidade Federal da Bahia, né? Além disso que você já falou para a gente, conte mais a respeito dessa trajetória. Você participou de algumas bandas, você já participou aí fazendo abertura de grandes eventos. Compartilhe com a gente, por gentileza. Então, Renato,
comecei realmente na banda de música, a gente tocava muito seminário, muito evento, muita inauguração de obras na cidade, a banda que não tem apoio público, né? É uma banda que se mantém sozinha, é uma sociedade filarmônica, agora já virou associação, mas na época era sociedade. Mas aos 19 anos, quando eu fui para morar em Salvador, que a faculdade de música era em Salvador, eu tinha que me manter, né? Foi um momento triste e feliz e triste ao mesmo tempo, porque eu passei na faculdade no final do ano, janeiro, fevereiro, início do ano, né? Janeiro, fevereiro. Quando foi em abril, meu pai faleceu. Então foi um momento muito difícil, porque a gente não tinha como se manter realmente lá em Salvador, mas aí eu tive meu padrinho e minha tia que me ajudou muito, fiquei morando com eles e fui tocar em banda. Então aí parti para aquelas bandas lá de axé, pagode da Bahia, que é bem conhecida como swingueira, né? E toquei durante 14 anos em banda, né? Rodei o Brasil todo, conheci muitos estados, conheci muitos professores, muitos músicos. E nessa minha trajetória eu nunca deixei de lado a minha formação, né? A banda que eu toquei foi a banda Pagodarte, que eu mais toquei durante 10 anos, 9 anos e meio, 10 anos nessa banda. Consegui compor alguns sucessos nessa época com os meus colegas lá, com o Franklin Fiuza, com o Flavinho, que era o cantor. E a gente conseguiu compor obras e composições que foram de sucesso, grande sucesso no Brasil todo. Mas aí depois eu enveredei para esse lado da educação, da pedagogia, do ensino da arte, do ensino da música. Trabalhei alguns projetos, né, sociais lá em escolas públicas. E era muito engraçado, porque não era professor de trombone, né, o instrumento que comumente eu tocava, era professor de tudo. E eu lembro muito bem que, na ânsia de fazer os meninos aprenderem música, eu conseguia com os depósitos, aqueles galões de água, né, de 20 litros, e fazia instrumentos musicais com isso. A gente criava os instrumentos, eles amavam os instrumentos, davam nome aos instrumentos, na cidade de Camaçari, perto de Salvador. E aí começou essa minha vida pedagógica. Eu ensinei também no projeto Team de Música e participei de alguns outros projetos também, não menos importantes, mas de uma composição um pouco menor. E aí culminou que em 2012 abriu o concurso aqui para o Amazonas. E aí meu orientador, você vai fazer? Eu falei, pai, não vou não. Vai fazer? Eu falei, vou fazer. Aí vim para cá fazer. Não conhecia o estado assim, como hoje eu conheço, né, das suas totais qualidades que o Amazonas tem, que são grandiosas. Eu conhecia porque eu vim tocar 2 vezes aqui, mas não tinha o conhecimento da cidade ao todo, como é que era, e como era essa coisa mística que é o Amazonas e que traz tanto conhecimento para nós. E aí consegui passar e eu vim morar em 2013 e cá estou há 11 anos, feliz da vida e graças a Deus, professor do quadro permanente da UEA. Que legal, né? Bem interessante. Quanto isso é interessante a gente trazer, né, para o mês, né, do estudante, esse mês de agosto, e a gente compartilhar o quanto a educação é fundamental no desenvolvimento social de um país, né? A sua história acaba servindo de inspiração, né, para muitas pessoas, para muitos jovens. E é esse o papel do nosso podcast, né, o podcast Quem Cala Consente, que tem como missão difundir temas relacionados à cidadania, à democracia, à participação popular, direitos individuais e coletivos e outras temáticas que abordam o bem comum. Professor Fábio, falando agora a respeito do ensino superior, né? Segundo o IBGE, em 2010, somente 6,87% da população possuía ensino superior. E aí nós temos um outro resultado, lá em 2020, né, houve um aumento para 18,6%. E em 2022, esse número alcança 19,2% da população. Apesar do crescimento, o acesso a esse tipo de conhecimento acontece paulatinamente. De forma geral, como o senhor avalia o ensino superior no Brasil? Renato, é importante a gente falar sobre esse tema porque o ensino superior realmente no Brasil, e falando especificamente sobre o ensino público superior, ele vem ganhando uma notoriedade muito grande. Talvez a quantidade de jovens que acessam a universidade seja pouca, mas ela vem crescendo em qualidade com os professores e pesquisadores que nós temos hoje no Brasil. É importante falar que há 20 anos atrás, eram muito poucas universidades que existiam públicas. Hoje, em um estado como na Bahia, tem mais de 5, que só tinha uma universidade federal, hoje já tem mais de 5 universidades. Na época que eu fiz a faculdade, só tinha a Universidade Federal da Bahia, somente. Então, a gente sabe que é difícil você conseguir abrir uma universidade em cada canto do país, mas eu acredito que ainda é importante que esse acesso seja igualitário, que é o maior problema, né?
ainda temos um percentual muito grande da população de média a baixa renda que não tem acesso à universidade pública. E muitos desses vão para uma universidade particular, pagando mensalidades que realmente são irreais, né, para a vida que eles levam. Mas que bom que isso vem mudando. É pouco, mas vem mudando. Então, graças também a um governo que investe em educação, né? A gente tem que dar esse mérito. E manter uma universidade não é barato, não custa pouco. Nossa universidade sabe muito bem disso. Mas ainda bem que tem o acesso. A gente sabe que para isso mudar requer uma visão pública e um querer público muito grande. Mas ainda tem as universidades estaduais que estão suprindo algumas dessas necessidades. Por exemplo, aqui no Amazonas você tem uma federal, uma estadual, né, que tem suprido essa demanda. Mas eu acredito que ainda há de crescer muito. A gente vem evoluindo muito no ensino superior, não somente com as pesquisas, mas também com o acesso. Porque hoje se tem uma possibilidade de fazer o Enem, que antigamente o vestibular era individualizado em cada universidade. Hoje você tem na Universidade do Estado do Amazonas o CIS, então, que dá o acesso, né, a quem é de escola pública, o maior acesso a quem é de escola pública. Eu acho que o que falta agora mesmo é a gente investir das pessoas saberem desse acesso, né, e das pessoas saberem da importância de fazer um ensino superior. Não só para a vida pessoal, mas para a sociedade como um todo. Eu lembro que na época que eu fiz, você fazer mestrado e doutorado era um sonho irreal para as pessoas. E hoje você vê que é muito mais próximo. Né? Quem faz a graduação já pensa em fazer um mestrado, já pensa em fazer o doutorado. Então, você percebe que o acesso está se tornando muito mais fácil no sentido de você conhecer que tem e saber que pode fazer. Mas acho que é só um engatear ainda, a gente precisa avançar muito no ensino superior no Brasil. Eu acredito que nos próximos anos, talvez daqui a 2, 3 décadas, a gente vai ter a condição universitária mais igualitária. Porque a gente percebe que o eixo sul-sudeste é muito mais universidades do que, por exemplo, o resto do país. Tanto na graduação quanto pós-graduação, isso é muito latente. Então, com esse trabalho agora que vem sendo feito de tornar mais igualitário o acesso à universidade, eu acho que os próximos anos caminham para essas áreas que têm menos curso superior, a ter mais cursos e mais universidades e assim possibilitar mais acesso às pessoas que realmente querem fazer uma graduação no país. Legal. Professora Jemima. Eu acho muito interessante a gente pensar em congregar esses 3 elementos, né? Educação, arte e cidadania, no momento que a gente vive. Eu estava falando com o Renato, né? A gente pensou aqui num roteirinho, calhou de pensar na mesma questão para ser pontuada. De 2015 a 2016, a Universidade do Estado do Amazonas ela ofertou cursos de especialização em metodologia do ensino, né, em parceria, né, com a Secretaria de Educação. Eu coordenei um desses na área da sociologia, metodologia do ensino de sociologia, aí tínhamos lá metodologia do ensino de filosofia e metodologia do ensino de arte. Foi até elaborado um livro, né, no formato digital, com os melhores artigos produzidos ali naquelas 3 turmas. E é isso, 2015 e 2016, a gente está ofertando uma especialização para os docentes nessas áreas. E aí, corta para 2017, a gente tem uma reforma, né, no ensino médio que tirou a obrigatoriedade dessas 3 disciplinas. Sim. E ainda hoje a gente está nessa busca de colocar, não colocar, é obrigatório, não é obrigatório, é importante, não é importante, mas resgatando lá 1996, a LDB, ela aponta, né, como uma das suas perspectivas a formação para a cidadania. E essas 3 disciplinas, elas oferecem muito bem, né, elementos que possam contribuir para uma formação para a cidadania. Como é que você avalia hoje, né, essa situação, né, desse tratamento a esses campos, né, sobretudo na arte, né, para a formação para a cidadania? Professora, é muito importante esse tema, porque na Grécia Antiga já se dizia, né? Eram os guerreiros, os filósofos e os artistas. Eram os 3 eixos que formavam o cidadão. E a gente vê no século XXI, né? A gente percebe que isso não é colocado como uma coisa mais impositiva no sentido de você fazer o que o cidadão tem acesso à arte.
eu penso assim, um pensamento bem amplo. Talvez o maior trombonista do Brasil nunca pegou num trombone. A pessoa que tivesse a predisposição em tocar um trombone no Brasil, um violino, um piano, nunca pegou, não teve acesso ao instrumento. Talvez o melhor pintor do Brasil não teve acesso às artes, a ter uma tela, ter a tinta para poder fazer a sua arte. Então, que bom seria se todas as crianças, todos os jovens, não é que ele fosse tornar artista, músico, dançarino, ou ator, ou atriz, mas que ele tivesse acesso à arte. Porque a arte, ela não somente ela traz o conhecimento cultural, a apropriação cultural dela, mas traz também o lidar com o cidadão, fazer a parte social, o respeito entre as pessoas, o entendimento entre as diferenças. Saber que uma sociedade se faz não somente com um indivíduo, mas com um conjunto de pessoas. E a arte traz isso. Você não consegue fazer arte sozinho. No mínimo você tem que ter quem faz a arte e quem assiste aquela arte, ou quem contempla aquela arte. Então, a gente fica lutando para que a arte realmente seja colocada na educação básica, seja colocada na educação do ensino médio e também no curso superior, né? Para que toda pessoa tenha acesso a essa atividade. Porque além de ela ser uma atividade que traz o bem-estar, que traz essa parte de contemplação social, ela traz uma coisa muito importante, que é o desenvolvimento cognitivo. E as pessoas não percebem isso. Uma criança que começa fazendo música, ela não vai ser mais inteligente que a outra, mas ela vai ter o aprendizado dela muito mais facilitado nos primeiros momentos da vida dela, nos primeiros anos da vida dela. Uma criança que começa a fazer arte com 2, 3, 4, 5, 6, até 12 anos, o desenvolvimento cognitivo dela, a capacidade de lidar com os problemas, ele é muito mais fácil de ser resolvido. Então, a arte não somente contempla essa parte de você ser artista, de você conhecer a arte, de você contemplar a arte, mas também de você causar o desenvolvimento e possibilitar o desenvolvimento humano, que é o mais importante. Que interessante, né, professora? A gente começa a falar de arte e a gente percebe o quanto isso está interligado com a formação cidadã, com o desenvolvimento cognitivo, né? E tem outra questão que na trajetória de vida, né, que o Fábio traz para a gente, né? O campo o tempo inteiro da atuação é a música. A música. E tem outras questões que a arte, nessa perspectiva da música também, pode estar estimulando a expressão da identidade cultural. Sim. Né? Sim. Isso é muito importante, professora. Até dar um exemplo, né? Quando eu ingressei aqui na Universidade do Estado do Amazonas enquanto professor, nós criamos um grupo, é o Tubones Coral, que é um coral de trombones, que é da minha turma. Todos os meus alunos de trombone fazem parte desse grupo. Inclusive, a gente já está até, na próxima semana, indo para Salvador participar de um festival. Convidado para participar de um festival. Então, o que acontece? Quando eu trouxe, só tinha o repertório música erudita. Nós tocávamos, é maravilhoso música erudita, eu adoro, eu gosto, minha formação foi basicamente toda em música erudita. Mas a gente sentia que o público ficava um pouco, né, só contemplativo. E isso me incomodava muito. Então, o que foi? Nós começamos a pegar as músicas regionais. Foi um salto, uma virada de página, porque as pessoas começaram a ter o Tubones, ou o grupo, com uma apropriação dela, sabia? Ela queria o Tubones nos eventos para tocar a música do Garantido, do Caprichoso, para tocar a música do Céu do Braga, do Torrinho. Então, assim, você percebe que nós trouxemos isso para dentro da universidade, ou talvez nós sejamos os pioneiros em fazer isso, mas nós fizemos esse caminho. E hoje, quando a gente vai tocar em algum lugar, as pessoas querem ouvir essas músicas. Então, o que mais contemplou nisso foi dos músicos, dos trombonistas do grupo, sentirem a apropriação da própria música deles. E isso é importante. A apropriação cultural. É quem está no Amazonas fazer música do Amazonas. Não esquecer também as músicas de outros estados, outros países, a música erudita de outros gêneros, mas pegar aquela música dele, transformar essa música, né, para um conceito instrumental, para o conceito regional, dentro de um instrumento, uma formação erudita. E a partir disso ele dizer, não, essa música aqui é minha e tem que se tocar assim, porque o gênero, o estilo que pede é esse gênero e esse estilo aqui. Então ele começa a ver aquela música com outros olhos. Que legal. E eu gostaria muito que o senhor pudesse deixar nesse momento uma mensagem, né, para os estudantes, sobretudo para aqueles de classe baixa, né, com poucos recursos financeiros, e que às vezes tem que trabalhar de dia, estudar à noite, e mesmo assim tem um sonho de se tornar doutor. É possível? Demais, sim, muito possível.
Renato, eu costumo dizer que o estudante não é só quem está na escola, não, tá? Aquele que tem sede de conhecimento é um estudante. Né? Eu peço a Deus para que eu seja um estudante a minha vida toda, até o último suspiro, porque buscar conhecimento nunca é demais. E o que bom que hoje a gente vive um momento em que as pessoas que têm um conhecimento tácito e que não passaram pela academia podem também compartilhar esse conhecimento. Isso é muito lindo, isso é importante demais. É aquele artesão, é aquela curandeira, é aquela pessoa que trabalha com artesanato, está trazendo para a universidade isso. Eu acho que é muito possível. E hoje a gente tem um grande trunfo nas mãos, né? Celular. Eu acho que isso aqui faz toda a diferença hoje. Quando você pega e usa a tecnologia para você adquirir conhecimento, fazer um curso de inglês, tem vários cursos aqui bons aqui na internet, que você pode começar, você não tem condições de pagar um curso aqui, você pode estudar. Aquele que quer fazer um vestibular, a gente tem, por exemplo, o Preveste, que é feito pela universidade, que está nas mídias sociais. Então, buscar o conhecimento através das ferramentas que nós temos na mão, como se diz, né? Soldado na guerra não escolhe armas. Então, o que a gente precisa realmente, às vezes, o que falta hoje é o filtro desse conhecimento, que hoje é muito amplo, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também, e o celular realmente é uma coisa que traz conteúdo de tudo quanto é tipo de situação. É buscar esse foco e, principalmente, não desistir. Eu acho que o sonho, ele só é possível se você tem um foco e a determinação para conseguir. Acessar a universidade não é o começo, também não é o fim. É a trajetória, é o percurso que você faz. Eu falo isso porque quando eu estava na graduação, e até uma história assim bem interessante, os meus colegas de mim falavam o seguinte: ninguém nunca chegou a fazer um mestrado aqui de trombone e você vai fazer. E eu comecei a refletir sobre aquela história dos 3 sapinhos, né? E tinha o tigre correndo atrás dos sapinhos e, né, eles pulando e o tigre correndo, tinha um muro alto. E aí o primeiro sapinho falou pro segundo: é muito alto, a gente não vai conseguir não. Aí o primeiro tentou, bateu no muro, voltou, o leão pegou ele. O segundo pulou, tentou, bateu, voltou, o leão foi e comeu. Quando o terceiro pulou, ele deu um salto e pulou o muro. Moral da história, o terceiro não deu atenção ao que o outro falou. Então, eu acho que o primeiro caminho é foco, determinação. Não é um caminho fácil. A educação, né, você desprende de muito tempo de sua vida em busca de conhecimento. Mas é para isso que a gente está na academia, para adquirir conhecimento, né? E mais que isso, fomentar isso em uma sociedade, em um coletivo, né? Eu acho que o grande ganho é você se unir de pessoas que têm o mesmo objetivo, mesma vontade e ingressar na universidade, que não é difícil. Primeiro passo entrar na graduação, depois o mestrado, ou a especialização, o mestrado e depois o doutorado. É muito possível, eu sempre digo assim, não é porque eu quero ser o mais humilde dos humildes, não, mas se eu conseguir, eu acho que todo mundo tem a condição de conseguir, porque a educação é para todos. Eu acredito nisso. A educação tem que ser e deve ser para todos. Sim. E como você falou, né? Tempo e recurso direcionado para a educação nunca pode ser encarado como gasto, é sempre investimento. Muito investimento. Sempre investimento. Nunca como gasto. Sim. E eu acho assim, ainda voltando para o nosso tema, né? Eu tinha escrito aqui uma coisa que eu achei bem interessante para a gente registrar, né? Essa junção de arte e educação, elas proporcionam uma formação integral que capacita os indivíduos a viver plenamente a cidadania, né? Porque enquanto a educação oferece o conhecimento e as habilidades necessárias para a compreensão e exercício dos direitos e deveres, a arte, ela amplia as formas de expressão e engajamento, né? Ela amplia, né? Fortalecendo o vínculo com a comunidade, né? E com o mundo ao seu redor. Então, eu acho assim, a gente busca, né? A gente investe tempo, muitas vezes recurso, né? Num processo de formação, a gente vai se apropriando de conhecimento, mas aí, juntando isso no campo da arte, né? Ela vai despertar, muitas vezes, aquilo que você falou, às vezes o melhor tocador de trompete nunca pegou no trompete porque não teve oportunidade. Né? Mas ela vai despertar isso. Se você tiver o acesso, tudo é questão de oportunidade. Né? E a arte é acesso, né? A gente começa a ver. Tem vários projetos aqui no Amazonas, por exemplo, que trabalham com ensino de música. E o que falta é dar acesso realmente.
Às vezes um pai não pode levar uma criança lá na universidade para ter aula lá no projeto de extensão. Mas por que esse projeto de extensão não pode vir para a comunidade? Eu acho que isso a gente tem que começar a fomentar. E tem vários projetos que fazem isso. E uma coisa, Gemima, que eu sempre digo assim, quando eu falo sobre arte, é que por mais que a gente pense que ter um instrumento é caro, é difícil, você tem instrumentos que são muito baratos e fáceis de fazer. Você aprender uma flauta doce também é arte, também é música. Né? Você participar na comunidade de uma encenação de final de ano, de Páscoa, né, do Dia das Mães, é arte também. Né? Você participar de cursos online de escrita, de fotografia, de pintura, também é arte. Tudo começa no primeiro passo. Eu acho que a arte e a educação, ela sempre teve muito atrelada, porque, para a gente ter ideia, né, uma coisa bem específica, não existia no Amazonas uma pós-graduação em artes, por exemplo. Somente em artes. Hoje a gente tem a primeira pós-graduação, mestrado estricto sensu profissional em música. Então, você percebe assim, o quanto tempo isso, né, vem se arrastando para quem estivesse no Amazonas, ou no norte do país ser o terceiro curso, estritamente em artes. Então, o que tem que se buscar realmente é esse acesso. Eu acho que arte e educação caminham muito juntos, são paralelos. Porque se os dois estiverem juntos, eles são dois aspectos que vão influenciar diretamente na vida das pessoas. Não somente pensando na parte artística, mas pensando na parte realmente cidadã, na contemplação da arte. Muito bem. E o podcast Quem Cala Consciente vai se aproximando aí dos instantes finais. E a gente lembra que nós temos o apoio, né, do PPGIC, do PADEX, PROEX e da Universidade do Estado do Amazonas. Você pode acompanhar o podcast na TV PPGIC e também em todas as plataformas de áudio. Nós vamos nos aproximando do fim. Doutora Gemima, por gentileza, suas considerações finais. Agradeço mais uma vez pela parceria, Renato, pela disponibilidade do professor Fábio de vir bater esse papo aqui com a gente, nesse novo formato, né? Quem apenas nos ouve pode também ver, né, o que foi feito aqui, né, o nosso novo arranjo aqui estético do estúdio, que ficou bem legal, né, no canal da TV PPGIC, né, porque a gente faz o vídeo podcast, né, somente áudio, né, nas plataformas de áudio. Agora o vídeo está lá no nosso canal do YouTube da TV PPGIC. Então, professor Fábio, por gentileza, suas considerações, desde já eu agradeço a sua participação. Eu acho, Gemima, que nós fomos cirúrgicos na escolha do convidado para esse mês do estudante. Muito legal, muito interessante a sua história e também inspiradora, né, professor? Por gentileza, suas considerações. Eu começo agradecendo, né, a professora Gemima, você, Renato, pelo convite, dizer que a sede de conhecimento nos transforma em estudantes eternos, né? Então, para todos os estudantes, um salve. Desejo muito sucesso. Vem aí o vestibular, o Enem, é um momento de realmente de se consagrar o estudo, né? Os primeiros anos de estudo, porque quando você faz mestrado, doutorado e graduação, são mais anos de estudo. E foi muito rápido, né? Eu acho que eu podia fazer mais podcast 1 com o Fábio, podcast 2 com o Fábio, 3. Mas realmente, assim, é um momento muito bacana. Gostei muito de estar aqui, espero voltar mais vezes. E falar sobre arte, sobre educação, para mim é fantástico, porque eu acredito muito. Eu acredito e me coloco como uma prova viva de que a educação transforma e a educação pública transforma mais ainda. Então, que todos tenham a possibilidade de ingressar no ensino superior, de adquirir conhecimento, de se tornar, né, um graduado, um mestre, um doutor, e que possa contemplar dessa vida e o principal, compartilhar os conhecimentos com a sua comunidade. Muito bem. Eu sou o Renato Rodrigues, mestre em Ciências Humanas, amazonense, cidadão brasileiro.